E aí galera, tudo bem? Mais uma vez com vocês aqui, professor Renato Baggio, disciplina de inglês. E o tema da aula de hoje é um tema bastante simples, vai possibilitar que a gente faça a leitura de um texto aí juntos, né? Pra gente ver inclusive o uso daquilo que nós vamos falar dentro do texto, tá? Nós vamos falar de imperatives, imperativos, que na verdade num primeiro momento você já sabe, é uma estrutura muito parecida com aquilo que a gente faz no português. O imperativo a gente usa para dar um comando, para dar uma ordem, mas nem sempre é uma ordem em caráter impositivo, coercitivo, entende como? Tipo assim, você tem que fazer a despeito de você querer ou não. Não. Na verdade, o imperativo pode ter um uso bem mais sutil, acompanhado de palavras como por favor, você poderia, enfim. Mas o que caracteriza o imperativo que é bem parecido com o português? Veja. Eu não gosto muito dessa história de tradução ao pé da letra, mas às vezes algumas estruturas são parecidas nas duas línguas. Então, quando isso acontece, não tem por que eu ficar aqui prejudicando você sem te falar diretamente que o português pode ajudar. Neste caso, tá? Cuidado com isso. Então vamos dar uma olhadinha lá, olha só. Imperatives, imperativos. Ele caracteriza-se pelo uso, do verbo no infinitivo, sem a partícula to. Peraí, vamos entender isso. O que é o verbo no infinitivo? É aquele verbo que você ainda não flexionou ele, que você não conjugou. No inglês, você sabe que às vezes eu posso colocar um S no verbo lá no presente, né? I work, you work, he, she, it works, né? Que quando eu falo a forma do presente particípio, quero dar uma ideia de continuidade, eu posso falar working, ou no passado, por exemplo, eu posso colocar o ed no verbo para formar o passado dos verbos regulares. Por exemplo, o passado de work, worked. Pois bem, agora quando eu digo que o verbo está no infinitivo, significa que eu não mexi no verbo ainda. Eu não coloquei nada disso, ele simplesmente está ali na forma mais pura dele, que às vezes a gente chama de forma básica, e sem a partícula to. Então olha que fácil que é isso e como realmente é parecido com o português, tá? Então ele pode dar ordens, orientações, recomendações ou sugestões, o que realmente significa que nem sempre você vai estar dando só uma ordem com o imperativo. Legal? Dá uma olhadinha aqui, ó. Exemplo. Please be quiet and open your books at page 20. Bom, vamos lá, ó. Cuidado com o português que a gente faz às vezes uma tradução errada, tá? Por favor, fiquem quietos e abram seus livros na página 20. Bem coisa de característica de aula presencial, né? Que é um modelo que a gente vê aí que está acabando. Então o que acontece? Eu tenho aqui destacado em vermelho o verbo to be, que ao invés de eu desmembrá-lo, né? Como é que é o verbo to be conjugado no presente? I am, you are, he, she, it is. Não, eu não faço isso. Eu uso o verbo na forma do infinitivo, ó, sem o to. Então, por favor, fiquem quietos, diria um professor, né? E abram, tá vendo? Eu tenho então o quê? O começo da minha oração caracterizado pela presença do verbo. Imperativo na afirmativa, no começo da oração, você põe direto o verbo. Igual no português, você tá com calor, você fala para alguém assim, ó, abra a janela, por favor. Veja, você não está dando uma ordem assim, no sentido impositivo, mas, coloquei o por favor no final, mas eu comecei minha oração diretamente com o verbo, abra a janela. Então, olha só, open your books at page 20 e cuidado com a tradução ao pé da letra no português de novo, porque a preposiçãozinha certa aqui é at page, na página 20. E quando eu quero fazer a negativa? Bom, no português, a gente faz a negativa como? Colocando não na frente. Agora, cuidado, porque não, no inglês, eu tenho várias formas de falar esse não. Eu posso falar no, eu posso falar not, eu posso falar aqui, ó, o don't. E é isso que caracteriza o imperativo da negativa. A forma da negação do auxiliar do no presente. Porque o imperativo é caracterizado, por estruturas que falam do agora. Você dá um comando, uma sugestão, uma recomendação para a pessoa agora. Portanto, verbos, ó, sempre no presente, tá bom? Então, quando eu digo para alguém, ó, por exemplo, don't make noise because the baby is sleeping. Ou seja, não faça barulho porque o bebê está dormindo, Olha só, eu uso a partícula don't e aí coloco o tal do verbo que a gente falou, também na forma ali do presente, que é o certo é dizer na forma do infinitivo sem a partícula to. Muito parecido com o português, certo? Então é isso. Podemos resumir como até agora? Imperativo na afirmativa, começa direto com o verbo que, claro, ele começa a oração. Este please, por exemplo, poderia vir no final da frase. Então eu poderia dizer essa frase assim, ó, be quiet and open your books at page 20, please.
Certo? Então veja, não é que ele começa a frase, ele começa a oração ao qual ele se refere, porque aqui eu tenho dois comandos, ó. Por favor, fiquem quietos, é o primeiro comando, e abram seus livros, é o segundo comando, ou seja, é o segundo imperativo dentro de uma mesma frase. Você já sabe, às vezes uma frase é formada por várias orações. Então o que acontece? Vamos lá, gente. Aí pra gente fazer assim, ó, pra gente falar do discurso indireto, o que caracteriza discurso indireto? Discurso indireto, como o próprio nome já diz, é repetir algo que alguém disse. E eu posso ter o imperativo dentro do discurso indireto. Esse é um plus que você está ganhando nessa aula aqui, tá legal? Então a gente vai avançar um pouquinho, já que o conteúdo é bastante simples, tudo bem? Então veja só, a gente pode ter imperativo no discurso indireto. Vamos definir aqui porque os nomes têm a ver com aquilo que as estruturas representam. Discurso direto, olha só o nome, direto, é aquilo que você fala diretamente para a pessoa. Normalmente no português a gente representa na escrita o discurso direto através de dois pontos e aspas, né? Quando você vai repetir com exatidão as palavras de alguém, você faz o quê? Você coloca dois pontos, abre aspas e repete com exatidão. Inclusive você pode reparar que na linguagem jornalística hoje existe uma preocupação tão grande, né, com a fidelidade daquilo que você repassa para alguém, até por questões de essa pequena mania que agora permeia o Brasil de você processar as pessoas, né, por qualquer coisa. Enfim, o que acontece é o seguinte, o jornalismo adotou uma estratégia que eu acho interessante, que é assim, ó, o jornalista tá lá, por exemplo, um jornalista de rádio, né? Você não tá vendo a pessoa, você não tá lendo o que a pessoa tá falando, o script do jornalista. Aí ele diz assim, fulano de tal disse tal coisa, dois pontos, abre aspas. O jornalista fala isso mesmo, né? O repórter de rádio, por exemplo, ele fala, dois pontos, abre aspas, para ficar claro no áudio também que ele tá repetindo ipsis literis, a gente fala, né? Com exatidão as palavras de quem falou aquilo. Então vamos lá, eu posso ter isso, discurso direto, ó, dois pontos, abro aspas, e aí eu tenho um imperativo direto ali dentro. Então eu tenho a repetição exata das palavras do interlocutor. Veja, the teacher said to the students. O professor disse para os alunos, dois pontos, abre aspas. Aqui eu estou repetindo as palavras exatas do professor. E ele usou imperativo, tá vendo? Open your books at page 20. Abram seus livros na página 20, certo? Aí eu posso fazer o discurso indireto, ou seja, discurso direto é você recebendo a informação direto do professor que te deu esse comando, já que a gente está falando de imperativo. Abram seus livros na página 20. Aí um colega teu vira e fala assim, o que o professor falou mesmo? Tipo, sabe assim? Não estava prestando atenção. Aí você vai repetir o que o professor disse. Discurso indireto é você repetir as palavras de outrem, ou seja, de outra pessoa ou outras pessoas. Então tá aqui, ó. Como é que eu vou ter o discurso indireto do imperativo aqui dentro, ó? The teacher told the students, eu sempre uso o verbo tell para eu repetir algo quando eu cito quem falou. Tudo bem? Então é assim, ó. A gente tem duas maneiras de fazer discurso direto. Ou eu vou usar o verbo say, ou eu vou usar o verbo tell. Isso para não falar de outras formas ali, tudo bem? Falando assim de maneira bem simples. Que claro, como eu estou repetindo as palavras que alguém disse, aí eu vou jogar isso aqui no passado. Então ele disse, ó, he said that. Ou ele disse para alguém, he told. A diferença é bem simples, olha só. Às vezes a pessoa só fala alguma coisa, mas ela não falou direcionado para alguém. Ela só fala assim, puxa, que frio. Aí você quer contar para alguém isso. Você viu o que aquela pessoa ali falou? Ela reclamou do frio. Ela disse que está com frio, tá vendo? Ela não disse para você, para mim, para ele. Aí eu uso esse cara para repetir essas palavras. No nosso exemplo, por que eu usei o passado de tell, told? Porque está sendo dito para quem foi direcionada aquela mensagem. O professor disse para os alunos. Na hora de fazer o discurso indireto, esse é o carinha que eu uso. The teacher told the students to open their books at page 20. Ou seja, olha como é que eu faço aqui a migração do imperativo para o discurso indireto, que é bem parecido com o português de novo. Este é um assunto muito parecido com o português. O professor disse aos alunos para abrirem, aqui no plural, né, seus livros na página 20. Evidentemente que o verbo ali, eu só consigo saber se ele está no singular ou no plural pelo contexto da frase, certo? Porque verbos no inglês não tem plural. E aí, como é que isso é usado em texto? Eu trouxe aqui para você um texto para a gente praticar um pouquinho. Dá uma olhada. Um texto que diz assim, ó, burglars love the afternoon. Ou seja, os ladrões adoram a tarde, o período da tarde.
tá bom? E por que os ladrões adoram o período da tarde? Bom, vamos ler o texto para ver o que ele está dizendo. A gente faz uma primeira leitura corrida. Aí depois eu vou traduzir, fica bem tranquilo. Eu traduzo pontualmente, a gente comenta algumas estruturas do inglês, porque eu não gosto de perder a oportunidade. E depois a gente vai ver a presença do imperativo dentro do texto e como a gente trabalharia com discurso direto ou indireto. Legal? Vamos lá então? Me acompanha aqui, ó. Most house burglaries happen between 2 and 6 p.m., say the police. A pronúncia é police. Vamos lá. Inspector Ian Saunders told our newspaper that the number of house burglaries has gone up by more than 30% compared with last year. He also said that most burglaries happen when people have gone out and left a door or window open. He said that nighttime burglaries are unusual because families are usually at home at that time. But he said that winter afternoons are the best time for burglars, because it is dark and they can't be seen easily. E aqui tem um fator, vamos dizer assim, da área da geografia que você precisa saber para entender um pouquinho do que o texto está dizendo. Então ele fala assim, ó, os ladrões adoram a tarde. E o verbo love, ele pode ter sentido de adorar mesmo, tá? Olha só, a maior parte dos roubos de casa, tá? Então aqui eu estou falando de roubos, o que vem na frente define que tipo de roubos são. A palavra house aqui não é substantivo. Casa onde você mora. É um adjetivo que define que tipo de roubo é. Então eu posso inclusive traduzir assim, ó, a maior parte dos roubos caseiros, roubos de casa, acontecem entre 2 e 6 da tarde, disse a polícia. Esse inspetor ali, o Ian Saunders, disse para o nosso jornal que o número de roubos de casas, né, caseiros, subiu, has gone up, em mais do que 30% comparado com o ano passado. E aqui nós temos uma estrutura verbal que é chamado de present perfect. Veja que eu não traduzi ao pé da letra, que é um tempo verbal do passado, mas que não existe no português. Por isso que eu não traduzi ao pé da letra, tá? Você vai estudar esse cara aqui, fica bem tranquilo, mas a tradução é essa mesmo. Subiu, tá? Em mais de 30% comparado com o ano passado. Ele também disse que a maior parte dos roubos acontecem quando as pessoas saíram e deixaram uma porta ou janela aberta, né? Ele disse que, ó, o famoso said, né, que a gente viu ali no nosso mural, ó, ele disse que nighttime burglaries, de novo, aqui eu tô falando de roubo, o que vem na frente define que tipo de roubo é. Então, nighttime virou adjetivo, roubos do período da noite, vou chamar então de roubos noturnos, são incomuns, porque as famílias estão geralmente em casa nessa hora. Faz sentido, né? De tarde as casas estão mais vazias, as pessoas saem para trabalhar. De noite as pessoas estão em casa, os ladrões preferem entrar nas casas quando as casas estão vazias. Aí ele disse, mas ele disse que as tardes de inverno são a melhor hora para os roubos, porque está escuro e eles não podem ser vistos facilmente. Deixa eu te contar uma coisa que é uma curiosidade de quando eu morei em Londres, tá? É assim, bom, a posição da Inglaterra em relação ao Brasil no globo é diferente. E evidentemente que, por exemplo, quando é verão aqui, é inverno lá, enfim, a gente está em hemisférios opostos, tudo bem? Mas olha que interessante, no inverno, a gente sabe que aqui no Brasil também, claro, vai depender do fuso que você está, escurece mais cedo, não é verdade? Então 6 da tarde, já está escuro. Pois é, na Inglaterra começa a escurecer às 4 da tarde no inverno. E 4:30 da tarde é noite breu, tipo carro, poste, luz acesa, tudo. Só que veja, é noite super escuro, mas ainda as pessoas estão nos seus trabalhos. Por isso que ele fala aqui, ó, que as tardes de inverno são a melhor para os ladrões, né? Porque daí eles têm essa vantagem de que já está tudo escuro, mas as pessoas ainda não estão em casa porque estão nos seus afazeres. E aí olha só, ele termina o texto dizendo assim: Also, many houses are empty at that time. Inspector Saunders said that it is a good idea to leave lights on in living rooms and bedrooms to keep burglars away. Você viu, e por que eu leio em voz alta, né? Porque a gente já falou sobre isso, a gente lê em pensamento, a gente fala em pensamento. Se você não faz as pausas corretas no texto, tu não entende o que o texto está dizendo. Eu não posso falar essas duas preposiçõezinhas aqui juntas. Tem que ter uma pausa entre elas para separar os períodos aqui, tudo bem? Então eu vou ler de novo essa frase para você pegar bem essa pausa. Ó, aí eu estou forçando o entendimento, né? Also, many houses are empty at that time. Inspector Saunders said it is a good idea to leave lights on in living rooms and bedrooms to keep burglars away. Que significa, também, muitas casas estão vazias naquela hora. Sim, já comentamos isso.
O inspetor disse que é uma boa ideia deixar luzes acesas. Tá vendo por que eu separei a preposição? Em salas de estar e quartos para manter os ladrões afastados, né? É lógico que no Brasil a gente sabe que isso não funciona. Se você ligar a luz, você está dizendo pro bandido não tem ninguém em casa e eu tô tentando te enganar, né? Aí ele diz assim, ó. He also told... Opa! A gente falou disso, hein? Olha o nosso imperativo aparecendo no texto aqui, ó. Veja se você identifica isso. He also told the neighbors to watch the other houses in the street when people are away. They should call the police if they see anything strange. Abre aspas, ó. Repetição das palavras exatas do inspetor. We will also tell you how to make your house safe, said the inspector. This kind of help costs nothing. Ou seja, né? Ele também disse aos vizinhos para observarem as outras casas na rua quando as pessoas estão fora. Elas devem, ó, cuidado porque o should tem duas traduções, pode ser deve ou deveria, tá? Elas devem chamar a polícia se elas virem qualquer coisa estranha, é se elas virem. Eu não estou aqui para dar aula de português, mas não existe se você ver. Para com isso, por favor. Se você vir. Porque o verbo vir fica se você vier, não tem confusão. Então, virem, tá? É para ligar para a polícia se elas virem qualquer coisa estranha. Abre aspas, as palavras dele é: nós também diremos a você como tornar a sua casa segura, disse o inspetor. Este tipo de ajuda não custa nada. Agora, dá uma olhada para a gente encerrar aqui a nossa aula, que interessante isso aqui, ó. Tirei uma frase do texto, que é a frase, ele também disse aos vizinhos para observar, porque o watch pode ser assistir ou observar, tá? As outras casas na rua. Qual seria, se eu fosse, ó, isso é imperativo ali dentro, no discurso indireto. E se eu quiser dizer as palavras exatas do inspetor? Como que seria aqui, ó, caso eu quisesse colocar assim, o inspetor disse, dois pontos, abre aspas, e aí eu ia falar as palavras exatas dele. Seria um imperativo, não seria? Seria um imperativo. Então, o inspetor disse assim, ó, ele também disse aos vizinhos. Então, imagina a cena agora, porque para você fazer discurso direto e indireto, tu tem que se colocar na situação. O inspetor chegou lá para os vizinhos e falou algo. Ele falou o quê? Ele falou algo no imperativo. Ele disse o quê para os vizinhos? Observem as outras casas na rua. Então, se eu for fazer aqui o discurso direto, ó, olha a presença do nosso imperativo aqui bem marcadão mesmo. Quais foram as palavras exatas do inspetor? Abriu aspas. Watch the other houses in the street when people are away. Esse foi o comando que ele deu para os vizinhos lá, né? Então, observem as outras casas na rua quando as pessoas estão fora. É isso. Então, bem resumidamente falando, a gente vai ter o quê? O imperativo caracterizado na frase afirmativa, começando direto com o verbo, sempre na forma básica, sem a partícula to, e na forma que seria, vamos dizer assim, o verbo sem conjugar, tudo bem? Sem conjugar, sem flexionar. E na forma negativa, não tem saída. Sempre vai começar pelo don't, mas o verbo também sem mexer. Tudo bem? Bem fácil, lembrando que pode ou não a frase começar assim, certo? Agora vamos só fazer mais um raciocíniozinho aqui, ó. Então, e se eu tiver, por exemplo, um comando negativo? E se eu tiver, por exemplo, um comando negativo assim, ó, quer ver? Como é que ficaria o discurso indireto? Então vamos dizer assim, ó, alguém chegou para você, tá bom? Aqui o interlocutor A chegou para você e deu um comando assim, ó. Don't open the door, ó. A pessoa falou para você assim, ó, imperativo negativo. Não abra a porta. Aí o que acontece? Você fala, putz, mas tá um maior calor e tal, e você sai chateado. Alguém que viu que você saiu chateado quer falar com você, falou, o que o professor falou ali para você que você ficou chateado? E aí você vai fazer o discurso indireto de um imperativo negativo. Você vai dizer assim, ele me disse para não. Como é que vai ficar o discurso indireto na negativa, né? Do imperativo, para não abrir a porta? Então veja, você faria assim, ó. Vamos supor que tenha sido o professor que te falou isso, tá? He told me, ó, tá aqui, ó. Ele me disse. Para não, não existe to don't, hein? Eu vejo muita gente querendo fazer isso aqui, ó. Para não, to don't, não existe, assim, ó. Não existe contexto na língua inglesa em que você possa imaginar essa situação. Isso simplesmente não existe no idioma. Nunca na sua vida, independente de qual país de língua inglesa você esteja, diga to don't, porque isso aqui não existe junto. Então você vai dizer o quê? Ele me disse para não abrir a porta. Olha só. He told me, essa é a estrutura. Not to open
the door. Legal? Essa é a estrutura que a gente vai usar. Not to mais o verbo que você quer, que equivale ao nosso para não. Legal? Só que o not vem antes da partícula to aqui, ó. Por isso a confusãozinha no português, né? A gente quer fazer a tradução literal para não. Isso não existe. Legal? É isso então, meus queridos. Nós ficamos por aqui nessa nossa aula da primeira unidade aí, da unidade do At School. E nos vemos nos nossos próximos encontros. Bye bye. See you.